a gente volta a falar de economia. O IBGE divulga a produção industrial de fevereiro, hora do nosso contato com a Denise Campos de Toledo. Denise, esse dado não era esperado, qual é a expectativa agora? Olha, Adriana, a expectativa média do mercado era de uma expansão de 0,5% da produção industrial. Claro que tinha projeções negativas para dar essa previsão de 0,5%, mas aí veio uma queda de 0,7% da produção em fevereiro, né? Interrompeu uma sequência de 9 meses consecutivos de recuperação, período em que a indústria teve uma expansão da produção de 41,9%, conseguiu compensar aquele tombo mais pesado que foi registrado em março e abril do ano passado, que foi o primeiro pior impacto da pandemia sobre a atividade econômica. Ainda resta aí no ano um saldo positivo de expansão de 1,3%, mas o acumulado em 12 meses agora registra uma queda de 4,2%. O problema é que antes mesmo da pandemia a indústria já tinha apresentado alguns dados piores, é um setor que veio com muita dificuldade para engatar um crescimento contínuo, mas se imaginava que o freio maior nessa recuperação fosse no mês de março, quando aumentaram as medidas restritivas em função do avanço da pandemia. Nós temos agora várias montadoras paradas, inclusive, elas aproveitaram. O setor vem enfrentando problemas de descasamento entre oferta e demanda, aumento de custos, faltam componentes, faltam insumos, tem um desequilíbrio que vem do exterior já, desde antes da guerra comercial entre China e Estados Unidos, antes da pandemia. Depois a pandemia provocou aceleração na retomada de algumas atividades, o que provocou esse desequilíbrio. Agora, pegando a composição do dado divulgado hoje pelo IBGE, o que pesou mais foi exatamente a produção de veículos, que já teve uma queda forte no mês de fevereiro, e também a indústria extrativa. Foram os destaques aí dessa queda, mas nós tivemos vários setores com variação negativa, o que traz preocupações maiores, porque fevereiro ainda seria um mês relativamente bom em termos de atividade, com menos isolamento social. Em março é que essa situação se agravou. Então, a gente pode esperar, e isso acaba confirmando aquela expectativa que a gente tem falado muito do mercado financeiro, de uma possível retração de atividade já no primeiro trimestre, com possibilidade de retração também no segundo. Há esse risco de o Brasil ter uma recessão técnica novamente neste começo de ano. Todas as apostas positivas ficam para o segundo semestre, se finalmente forem cumpridas as promessas de aceleração da vacinação, que não é exatamente o que a gente tem até agora. Então, fica essa questão quanto ao que aconteceu de fato, né, no fechamento do primeiro trimestre. Sim, e nem dá para ter a certeza sobre a vacinação também. Agora, Denise, você fala de março, a gente fechou o mês, março fechou no positivo, mas ontem, justamente no último dia, o dólar teve um forte recuo. Como que está a abertura hoje, então, 1º de abril? Olha, o mercado nem entendeu muito por que o dólar desabou ontem, né? Se ficou buscando justificativa, se era o pacote dos Estados Unidos, se foi um possível entendimento, se acalmou aquela expectativa mais desfavorável em relação à reforma ministerial aqui no Brasil, especialmente na área militar. Mas, de qualquer modo, não deu para entender. O dólar recuou 2,3% ontem. Hoje, na abertura, ele já começa a refletir mais o cenário efetivo que nós temos, que é de muitas preocupações. O dólar sobe agora 0,48%, a cotação de venda do comercial está em R$ 5,65, passa um pouquinho disso e tem muitas preocupações aí no radar. Claro, a pandemia com novos recordes, o Ministério da Saúde ontem anunciou uma revisão para menor da projeção de vacinação neste ano, neste mês, de disponibilidade de vacinas. E hoje as projeções para a economia estão muito relacionadas ao controle da pandemia. Se você tem menos vacinas, há a tendência de você adiar um pouco o controle mais efetivo mesmo da pandemia. E tem outras preocupações, a questão do orçamento está muito mal resolvida. O senador Márcio Bittar disponibilizou aí o corte de 10 bilhões em emendas, é pouco. O orçamento deste ano já tem um rombo de 40 bilhões, risco de não cumprir teto de gastos. Então, tudo isso está em pauta e agora desaceleração de atividade também. Então, vamos acompanhar essa abertura do mês de abril.